Amém. Mateus 7,13 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Você pode sentar. Irmãos, uma coisa nós temos visto muito marcante: as dificuldades e as facilidades que ocorrem diante de muitas situações. Por exemplo, Jesus falou: no mundo tereis aflições. A obra que Jesus realizou foi uma obra difícil, foi uma obra dura, foi uma obra que custou o derramamento de sangue, uma obra que teve muito conflito, muita guerra. Jesus teve que pregar e denunciar tudo que foi sistema que ele viu diante de si, foi perseguido, foi afrontado, foi ameaçado por todo mundo, por sacerdote, por líderes de Estado, pelo domínio do Império Romano. Jesus foi assim, aquela grande guerra. Por quê? Porque o caminho que Jesus está trilhando, porque ele veio para um propósito do Pai, ele tinha que cumprir esse propósito, ele está com uma missão. Sua própria missão é um caminho apertado. E ele diz assim, vocês têm que se espelhar em mim, né? Vocês me chamam Senhor, Mestre, e fazem bem, porque eu sou. Então, assim, aí ele diz, assim como perseguiram a mim, etc, etc, vão perseguir vocês. Eu com meu sangue comprei vocês, vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria aquilo que é seu, mas vocês não são do mundo, o mundo vai odiar vocês. Enfim, Jesus deixa o resumo das dificuldades, das guerras, das lutas, e eu entendo que com tudo isso que Jesus deixa, com essa porta tão estreita, o Evangelho não é algo para qualquer um. O Evangelho é algo só para gente com muita disposição, com muita vontade, com muita valentia, com muita garra, com muita determinação. Porque você deve lembrar de muitas pessoas que foram juntas contigo para a igreja, muitos colegas e colegas que você teve ao longo do caminho, gente que você encontrou desde fora da igreja, que foi para a igreja junto contigo, gente que você encontrou dentro da igreja, e hoje você se olha e diz assim, cadê aquelas pessoas todas? Sumiu todo mundo. Né? Esse é um fato marcante. Então, você teve a vontade, você teve a coragem. Hoje nós vemos lugares aí chamados igrejas que começam hoje e daqui a 3 meses já está transbordando de gente. Aí Jesus me diz assim, está vendo ali? Ali tem uma porta bem espaçosa. Lugares que começam com 1 ano, o camarada enriquece, se torna dono de canais de televisão, se tornam donos de rádios, se tornam donos de um monte de propriedade. Com 2 anos abre igreja no país inteiro. Isso é uma porta estreita ou é uma porta larga? No meu entendimento, eu não sou dono da verdade não, mas no meu entendimento, isto é uma porta larga. Então, se tornou uma porta larga. Venha para prosperar, venha para enriquecer, venha para conquistar. E aquela multidão adentra as igrejas. Isso é uma porta larga, não é? Isso é uma porta bem espaçosa. Ninguém encontra dificuldade, é uma moleza de chegar, uma moleza de se associar. Agora, Jesus está falando que o caminho que conduz à vida é apertado, é estreito. Imagine você passando por um caminho apertado, aquele caminho que você não consegue passar com uma mochila, tem que tirar a mochila das costas, senão não consegue passar, tem que passar de lado, tem dificuldade, se arranha na parede. Já passou assim nessas trilhas ecológicas que tem aquelas pedras pontiagudas, aquelas cavernas que você às vezes tem até medo de passar? É assim mais ou menos que eu posso entender que Jesus está dizendo as dificuldades de se alcançar os projetos de Deus, os propósitos que o Espírito Santo tem com as nossas vidas, através da igreja, enfim, dos planos de Deus. Então,
o caminho é apertado. Se não houver uma disposição muito grande, não é apenas uma disposição, mas uma disposição muito grande, você não vai chegar ao final, você não trilha, você hoje está na igreja e amanhã não está, você hoje está dobrando os joelhos para falar com Deus e daqui a pouco outras coisas já arrebataram os teus sentidos e sentimentos e você já está se envolvendo com outras coisas. Daqui a pouco você começa aquilo que você sabia que era reprovável, que não era aceitável por Deus, daqui a pouco você começa a dizer assim, não tem nada a ver, e o não tem nada a ver agora vai te conduzindo, que daqui a pouco vai ter tudo a ver com a sua vida, e nada a ver com o reino de Deus. Porta é estreita, o caminho é apertado, e Jesus ainda diz no texto, que poucos passam por ela, essa porta, e isso me dá um tremor, quando Jesus diz, poucos passam por ela, diferente daquela visão que as igrejas tantos nos pregaram, em que eles diziam assim, não, vem irmão, vem, não, a hora que Jesus, dizia assim, a hora que Jesus achar que é a minha hora, eu vou, aí as pessoas, tudo bem, a igreja está te esperando, igreja esperando. Em outras palavras, Jesus é um palhaço, a hora que você quiser vir, ele está te esperando, e ele vai cumprir tudo que tem na sua vida e tal. Não é nada disso, nós sabemos que a realidade não é essa de forma alguma. Jesus não espera ninguém, ele tem o seu tempo certo de operar, de trabalhar, enfim, o caminho é estreito mesmo, a porta é estreita, é apertada, e se não houver realmente uma disposição muito grande para largar tudo e ir na hora que Jesus chama, essa porta estreita, esse caminho apertado, parece que ele até fecha. Fica terrível de se encontrar. Tem um momento em que Deus chama, aquele momento que ele chama, como a Bíblia diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Não, e amanhã? Eu vou ouvir amanhã. Não, ele está dizendo se ouvir hoje. Hoje significa um momento específico, o já de Deus. Então Jesus está dizendo, a porta para a vida é apertada. Ele diz, poucos há que a encontrem. Poucos. Mas ele diz que a respeito do caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. E já viu aquela visão assim? Está vendo, irmão, aquela obra como cresceu? Se aquela obra não fosse de Deus, não teria crescido tanto. Como nós ouvimos isso? E como muitas vezes nós concordamos com isto? Quantas vezes nós concordamos com isso? Quantas vezes eu mesmo não disse, não, irmão, aquilo lá é uma obra de Deus, olha como cresceu. Até que uma vez o Espírito Santo pegou a minha cabeça e virou assim, olha o Império Romano, cresceu mais do que tudo, e não é obra de Deus, é obra do diabo. Então, não compare a minha obra com tamanho, compare com eficácia, com resultados. Amém, meu irmão? Quantas vezes as pessoas, como é que vai a obra lá? Vai bem. Como é que está a igrejinha lá? Está ótima, mesmo lugar. A obra tem crescido lá? Tem. Quantos membros tem? Olha o infeliz. A obra tem crescido? Quantos membros tem? Visão miserável, visão que Jesus Cristo nunca concordou com ela. Quando ele deu a palavra dura que os discípulos abandonaram, ele simplesmente deixou eles irem embora, não chamou ninguém de volta. Não disse, não, vem cá que eu vou explicar melhor. Eu vou nada, já foi tarde. Ainda virou para os 12 que ficaram ali. Vocês não querem ir também não? A obra de Jesus não se conta por tamanho, por quantidade de gente. A obra aqui tem crescido e crescido muito. Nós temos pessoas que têm encontrado a vida que há em Cristo Jesus por causa dos trabalhos que nós temos colocado na internet, lá do outro lado do Atlântico, do outro lado do Pacífico, em todos os estados brasileiros. Deus tem feito uma grande obra, contando com as nossas vidas, com os nossos recursos, com as nossas orações. Deus tem feito uma grande obra, a obra tem crescido muito. Mas e aqui? Aqui não cabe, eu não sei se cabe nem 70 pessoas aqui dentro.
Nem sei, nem nunca contei, não estou preocupado com isso. Porque a obra de Deus na minha vida, ela tem crescido a cada dia, porque cada dia que eu recebo dele uma ordem, eu executo. E aqueles vídeos que estão na internet? Aquilo demonstra para mim que tem crescido e tem crescido muito. Amém, irmão? Mas eu ainda espero ver outras pessoas com a disposição de encarar o sistema como eu tenho encarado e colocar coisas muito piores lá na internet. Mas por enquanto, somos nós, geração Jesus Cristo, e até aqui nos tem ajudado o Senhor. A porta é estreita. Eu quero conduzir você aí mais para frente em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16. Mateus 19, a partir do verso 16. Você conhece muito bem essa passagem. A passagem do jovem rico. Uma breve leitura diz: Eis que se aproximou dele um jovem dizendo: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: Por que me chamas bom? Não há um bom senão Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí Jesus vai, lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 18, Jesus, nesse mesmo cenário aqui, diz para esse jovem rico: ainda te falta uma coisa. E ele vai dizer o que falta, a mesma coisa que ele diz aqui: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Quando o Senhor Jesus diz para este homem: você tem guardado os mandamentos? Ele diz assim: quais? Jesus citou para ele os mandamentos. E ele diz assim: isso aí eu tenho guardado, tenho sido fiel a isso aí desde a minha mocidade. Nesses mandamentos aí, as minhas vestes estão limpas e não existe acusação. Isso aí eu tenho guardado tudo. Aí o Senhor Jesus vai e diz assim: ainda te falta uma coisa. Que loucura! Ué, guardar um mandamento não é o bastante? O que nós estamos vendo? Um texto em que alguém diz para Jesus: tenho guardado todos esses mandamentos, e que Jesus ainda diz para ele assim: não é o bastante. Aí eu lembro, a porta é muito estreita mesmo, não basta guardar os mandamentos? Caramba, isso dá um nó na cabeça de muita gente. Porque muita gente olha para a Escritura e diz assim: caramba, eu tenho guardado os mandamentos de Deus, eu não minto, eu não furto, eu não roubo, eu não defraudo meu patrão, eu não defraudo nota fiscal, eu pago os meus impostos, eu isso, eu aquilo, enfim, eu sou impecável. Aí Jesus ainda pode olhar e dizer assim: tu é impecável nos mandamentos e ainda te falta uma coisa? Aí eu só lembro de uma coisa: que a porta é realmente estreita, o caminho é apertado e poucos há que encontrem a porta da salvação. Por isso que eu digo, irmão, evangelho é para gente com muita disposição, com garra, com vontade, gente que dobra os joelhos mesmo, que tem hora marcada com Deus, gente que tem compromisso no altar de Deus, gente que valoriza a Bíblia e não que abandona ela em cima de uma estante, gente que clama e diz: Deus, se manifesta, eu quero te servir, faz uma obra na minha vida, eu quero ver a formosura do Senhor. Gente como Moisés: me deixa ver a tua face. Ousadia, intrepidez. Tem gente que apenas guarda o mandamento, mas é um crente passivo, é um crente quieto lá. Olha para a vida do camarada, aparentemente está impecável. Ele é um guardião dos mandamentos. É só isso que ele faz.
Mas pastor, não é o bastante? Não, pelo menos no que o Senhor Jesus está dizendo aqui, vira para este homem e diz, ainda te falta uma coisa. Ah, mas esse mandamento, isso tudo que eu estou vivendo, é o bastante para eu ser salvo? Se ele tivesse convicção da salvação, não teria perguntado. Porque eu não pergunto para ninguém se eu sou salvo, nem para Deus. Nem para Deus eu pergunto se sou salvo. Porque a Escritura diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito. Eu nunca fiz uma oração perguntando, Deus, eu sou salvo? Não, isso a gente sente aqui dentro. Não é autossugestão, é voz espiritual do Espírito Santo. Eu sei que sou salvo e ponto final. Eu sei que tenho autoridade sobre o diabo e ponto final. E não só eu sei, o próprio diabo sabe. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Que marcas? Nem eu vejo, mas que o diabo vê. Eu sinto a autoridade, eu sinto a unção, eu sinto, é algo que é uma voz, uma espécie de voz que existe dentro de nós. Então, eu não tenho dúvida da minha salvação. Se o Senhor Jesus tivesse alguém dizendo, Jesus está passando aí na rua, eu não ia lá perguntar para ele se eu sou salvo. Porque o Espírito Santo já tem testificado com o meu espírito, do caminho que eu tenho andado, nas minhas orações, mas esse homem, o grande guardião dos mandamentos, bom mestre, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Ué, tu não é o guardião dos mandamentos? Apesar dele ter guardado todos os mandamentos, ele ainda sentia que existia alguma coisa ainda por fazer. Ele não tem a convicção da salvação. Porque quem tem convicção da salvação, não pergunta se é salvo. Estou certo ou estou errado? Então, irmão, guardar os mandamentos não é o bastante? Parece que guardar os mandamentos não é o bastante. Não é o bastante para quê? Para que se cumpram todos os propósitos de Deus. Nós temos aqui ainda, lá em Mateus 25, uma parábola chamada Parábola das 10 Virgens, em que, você conhece o texto? Em que o Senhor Jesus está contando esta parábola e fala de determinadas igrejas. Igreja não são denominações, igrejas são pessoas, né? Então ele fala de pessoas que tinham a lamparina, que significa a palavra, tinham o azeite, que significa o Espírito Santo. E ele fala de igrejas, pessoas que têm a palavra e têm o Espírito. Mesmo tendo a palavra e tendo o Espírito, diz que vem um projeto de Deus e elas ficam de fora. Elas não entram nas bodas, que significa a salvação. Diz que fechou-se a porta e elas ficaram do lado de fora. Ficaram do lado de fora do reino. Ora, vamos agora então narrar umas loucuras aqui. Eu estou diante de um homem rico que guarda os mandamentos, mas que não tem convicção da salvação. Jesus diz para ele, te falta alguma coisa. Eu estou diante de pessoas, cristãos, igrejas, representadas na parábola das 10 virgens, que têm a palavra, que têm o Espírito, mas que também não são salvos, não entram nas bodas do Cordeiro. Eu acho que a porta não é estreita. Eu acho que ela já fechou. A porta já fechou, não tem mais porta. Um homem que guarda os mandamentos desde a mocidade está nessa situação. Igrejas que têm a palavra, que têm o Espírito, que não são levadas ao projeto final de Deus, não tem mais porta estreita, tem porta fechada, tem um concreto, tem uma muralha de concreto na frente, ninguém passa. Quando eu falo que evangelho não é brincadeira e tem muita gente brincando, tem gente que vai na igreja porque é dia de culto. Mas se suspender o dia de culto, essa pessoa não vai buscar naquele dia que seria de culto, ela não vai buscar a face de Deus. Ela vai dizer, já que hoje não tem culto, eu vou me divertir. Eu vou ver a novela, botar os capítulos da novela em dia. Eu vou dar um mergulho na praia, vou aproveitar que não é dia de culto. Não, ao contrário.
Quem anda realmente com Deus vai dizer assim, hoje não tem culto na igreja, mas a minha vida, o meu corpo, o meu espírito é templo do Espírito Santo, vou adorá-lo, vou ler a palavra, vou cultuá-lo, vou buscar a face do Todo-Poderoso. Mas tem muita gente que brinca de igreja, meu irmão. Eu estou falando de gente que guarda os mandamentos, eu estou falando de gente que tem a palavra, eu estou falando de gente que tem o Espírito e de gente que fica fora do projeto de Deus. Aí vem Jesus e diz assim, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E uma vez dentro de uma igreja eu estava, quando uma mulher conhecidíssima profeta dentro daquele ministério, em meio a um culto daqueles abençoados, em que Deus derramou a sua graça abundantemente, em que todos podiam sair daquele lugar dizendo, hoje eu ouvi Deus, e no final desse culto, na oração final, essa irmã se levanta em profecia e diz assim, meus servos, já está tudo preparado, a vossa redenção se aproxima, mas Deus está procurando não os verdadeiros adoradores, mas sim os verdadeiros dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Muita gente, meu irmão, que já teve os sinais de Deus, que já viu Deus, não herdarão a glória de Deus. Lamentável. Isso é coisa para chorar amargamente, porque o projeto de Deus não é esse. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o que é que nós vemos aqui com esse jovem rico? Ainda faltava uma coisa para ele. Mas Jesus disse o que faltava? Disse. Será que falta alguma coisa para nós? Será que nós queremos ouvir o que falta? Que às vezes o que falta é muito duro. Eu já guardo os mandamentos. Eu já tenho a palavra, eu já tenho o azeite. E caramba, será que Jesus vai exigir mais alguma coisa mais dura de mim? Não, eu não quero nem ouvir, deixa eu continuar com a minha vidinha mesmo. É isso que o espírito de muita gente diz. Tem pessoas que têm medo de ouvir Deus, porque tem medo que Ele dê ordens que as pessoas, que Ele doa, ordens espinhosas. Tem gente que tem medo de ouvir Deus, irmão. Eu estou falando que tem gente que tem medo de ouvir Deus, porque eu já convivi com pessoas assim, que tiveram a coragem, o descaramento de dizer que não ia orar porque tinha medo do que Deus ia falar. Será que nós podemos nos enquadrar a uma coisa horrenda desta? Não orar sobre uma situação com medo do que Deus vai falar? Ou não será que nós temos que ter justamente uma postura diferente? Orar sempre para saber qual é a vontade do nosso Senhor? Mesmo que doa. Então Jesus disse para esse homem, está guardando os mandamentos? Legal, não estou te reprovando, mas te falta uma coisa. Quer ouvir? Quer ouvir? Vai lá, vende tudo que você tem, segue-me, terás um tesouro no céu, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Depois o homem é rico, ele considera, que isso é uma loucura. E como que eu vou vender tudo que eu tenho, dar aos pobres para seguir? Mas ele não foi diante daquele ali e disse, que farei para herdar a vida eterna? Muita gente se aproxima de Deus, mas quando vê os seus interesses contrariados, se afasta. Pelo mesmo caminho que ele veio, foi o caminho que ele voltou. A igreja é assim, meu irmão, exatamente assim. Muitas pessoas vêm à igreja, mas quando ouve a pregação que não lhe agrada, não gostei desse ministério não. Ainda bem que não gostou, olha o tamanho da porta. A mesma porta que é de entrada é a de saída. Não é? Não é? Foi o caso de Jesus aqui? Aí os homens, quando o homem vira as costas, os discípulos olham para Jesus, Jesus diz assim, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Olha lá onde ele já vai, No mesmo caminho que ele veio, ele vai. Por que Jesus não foi atrás dele? Aí não, deixa eu te explicar melhor. Que explicar melhor o quê? Já expliquei.
Já explicou. É isso aí, a palavra é dura mesmo. Tu quer a perfeição? Tu quer realmente se garantir na vida? Venha para a última dispensação. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem, segue-me. É a última dispensação da tua vida, é me seguir. Não, isso aí eu não quero não. E as parábolas das 10 virgens? Tem a palavra e tem o Espírito, mas não deram ouvidos ao grito da meia-noite, não deram ouvidos à última ordem, à última dispensação. Irmãos, na nossa vida sempre existirá uma última ordem, sempre existirá um último mover, para coroar a nossa obediência, ou então para mostrar que nós vivemos como verdadeiros hipócritas, enganadores a vida toda. Sempre haverá uma última ordem, e esta última ordem faz muito mais diferença do que a primeira. Saul vai exterminar os amalequitas, foi a última ordem. Quando Samuel chega e diz assim, Deus teria confirmado o teu ministério, mas agora ele rasgou, tu não é mais rei. Sempre existirá uma última ordem. A última ordem na parábola das 10 virgens era dar ouvidos ao grito da meia-noite, é a última dispensação, e a hora é profética, isso ainda é para o futuro. Parábola das 10 virgens é para o futuro. Igrejas que não vão dar ouvidos ao grito da meia-noite, não vão dar ouvidos à voz da restauração, e podem ter a palavra transbordante, pode ter a lamparina, o azeite, e vão ficar, porque não deram ouvidos à última ordem, à semelhança do jovem rico. Eu guardo os mandamentos, sou santão, tenho vestes talares, brancas, pode perguntar aos anciãos de Israel, pode perguntar às nações, olha, eu não sei nem o que é uma cama com uma prostituta, olha, eu não sei nem o que é defraudar ninguém, eu nunca fiquei devendo a nenhum empregado, e Jesus está dizendo, te falta ainda alguma coisa. Amém, meu irmão? Você pode ter vindo na igreja todos os dias, você se alimenta pela internet, você leva os seus CDs e ouve, você lê a Bíblia e ouve, você pode estar dobrando o seu joelho todo dia, você pode estar transbordante da palavra e do Espírito, mas Jesus, que é o Todo-Poderoso, pode olhar e ver ainda alguma brecha na tua vida e dizer, te falta alguma coisa, mas será que nós temos disposição de ouvir o que falta? Aquele homem ouviu, mas não atentou para o que estava ouvindo e de quem estava ouvindo. Mas ele não foi lá? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta muito séria. Você faria uma pergunta dessa para uma pessoa qualquer? Não, você faria uma pergunta dessa para alguém que você visse nessa pessoa um nível espiritual capaz de te dar uma resposta a essa altura. Mas às vezes a resposta justamente é o que não agrada. Eu sou pastor das Assembleias de Deus. O que é que me falta para herdar a vida eterna? O que falta é você tirar essa capa besta de pastor das Assembleias de Deus. Não, isso aí eu não quero não, eu não vou ouvir um negócio desse não. Por que que muita gente não dará ouvidos ao grito da meia-noite, a última dispensação que já está sobre a terra, a voz da restauração? Por que que eles não darão ouvidos? Porque na voz da restauração não se aceita pastores de outras denominações, tem que ser formado aqui nos bancos. Não vão dar ouvidos, não vão dar ouvidos e ponto final. Aliás, que Deus já falou conosco, distribui a voz no meio do povo e pode esquecer liderança, que eles não vão dar ouvidos. A capa do orgulho, soberbia e obstinação e vaidade que eles conduzem é grande demais para que eles venham a se despir delas. Não vão dar ouvidos. Por isso que eu já falei nessa igreja, irmão, esquece liderança, esquece. Quer levar CD, presenteia ao povo, quer levar os estudos, presenteia ao povo, quer distribuir o endereço eletrônico da internet, distribui para o povo, mas esquece liderança, pode esquecer liderança.
E te digo mais, muitos já entraram aqui com título de presbítero, de bispo, de pastor e de diácono. Muitos já entraram com esses títulos por aqui. Quando viram que não seriam reconhecidos com esses títulos, caminho da roça, pela porta que entraram, saíram. E como eu digo sempre, já foi tarde. Então, meu irmão, tem os mandamentos? Tem. Lá no caso da parábola, tem a lâmpada? Tem a palavra? Tem. Tem o Espírito? Tem. Essa revelação, irmão, foi a revelação dos últimos tempos que mais me deixou zonzo. Foi a revelação que mais me deixou tonto. De eu olhar para o Senhor Jesus e dizer assim, mas Senhor, tinha a palavra e tinha o Espírito e não entrou nas bodas? Isso me deixou zonzo durante muito tempo. Eu fiquei em cima dessa parábola todo dia. Todo dia eu abria essa Bíblia e lia a parábola, e orava, e buscava, e meditava em cada palavra que eu achava que podia ter um significado duplo. Eu ia no dicionário e pesquisava cada sentido do verbo, para ver o que eu ia entender, como é que tendo a palavra e tendo o Espírito fica fora das bodas. Como a Escritura diz, batei e abrir-se-vos-á. Para mim se abriu, e hoje nós compreendemos muito bem, porque mesmo tendo a palavra e tendo o Espírito, não vão entrar nas bodas, vai fechar-se a porta e elas vão ficar do lado de fora, porque são pessoas que estarão negando o último mover, a última ordem, a última dispensação de Deus a respeito das suas vidas. Isso não é novidade, porque para Israel também existiu uma última ordem. Israel não estava lá caminhando? Aí vem João Batista, alerta eles, depois vem Jesus e dá a eles a última ordem. A vida de Jesus é a última ordem, que até se estendeu muito com o ministério do apóstolo Pedro. Então começa a história com João Batista e termina, as oportunidades de Israel terminam quando termina o ministério de Pedro. Foi muito tempo que Deus deu a eles para se posicionarem. Enfim, foi a última ordem, através dos apóstolos ali que trabalharam em Jerusalém. Se posicionaram? Não se posicionaram. Estavam no tempo da lei e tinham que passar para a última ordem para eles, que era a dispensação da graça. Passaram? Não passaram. Herdaram algum reino, herdaram alguma promessa, herdaram alguma coisa? Não herdaram nada. O que herdaram é o exemplo que nós temos visto ao longo da história. 6 milhões de judeus trucidados no chamado Holocausto e judeu morto para tudo que é canto. Por quê? Porque não aceitaram o último projeto de Deus para as suas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O mais importante talvez não tenha sido você ter atentado para a primeira ordem de Jesus, quando ele disse assim, ei, você, vem, segue-me. Talvez essa não tenha sido a mais importante. A mais importante vai ser agora, quando ele olhar para você, que o está seguindo, e vai virar para você e vai dizer assim, está vendo lá? Vai e executa. Quando ele disse para você, segue-me, foi uma ordem, você atentou, agora ele vai dizer assim, vai lá e executa a minha obra. Faz a minha vontade, faz isso, aquilo ou aquilo outro. Esta última ordem é mais importante do que a da primeira. Porque por causa dessa última ordem, você pode não herdar a glória de Deus. Como vemos o exemplo desse jovem rico, que guardou os mandamentos, foi o primeiro chamado, guarda os mandamentos, ele guardou, mas no último ele não cumpriu. A parábola das 10 virgens, vem, segue-me, seguiu, e tinha a palavra e tinha o Espírito, mas no final, atenta para o grito da meia-noite, para a última dispensação, não atentou. Então, a última ordem, às vezes, pode se tornar mais importante do que a primeira. Para concluirmos, então, aqui diz, Mateus 19:16, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre.
que farei, que bem farei para conseguir a vida eterna. Então, nós encerramos só lembrando, ele tem total confiança. Quando Jesus chega para ele e diz assim, guarda os mandamentos, ele diz assim, quais? Ou seja, não importava qual mandamento Jesus ia dizer, porque ele ia dizer simplesmente, eu guardo tudo isso desde a minha mocidade. Mas e a convicção dele? Não existe. Ele se aproxima e diz, bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna. Então, se você sente, meu irmão, que a sua vida ainda está faltando alguma coisa, como esse homem, embora um guardião dos mandamentos, né? Um verdadeiro guardião dos mandamentos, mas ele sentia, está faltando realizar alguma coisa, senão ele não ia perguntar. E se nós hoje, se o Espírito de Deus está nos dando a graça para percebermos que nem tudo vai tão bem, vamos abrir o nosso espírito para permitir que Deus nos dê a última ordem. E que desta maneira nós possamos realmente nos posicionar, não dar as costas para Jesus como aquele homem rico deu, depois de ouvir o que Jesus tem a declarar para ele. Olha, o que está te faltando? Tu quer ser perfeito? Eu pergunto, nós queremos ser perfeitos? Ou tá bom servir Jesus meio capenga, meio braço quebrado? Não, nós queremos a perfeição em servir a Jesus, porque ele foi perfeito em derramar o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Ele foi perfeito na sua obra, ele é perfeito nos livramentos que nos dá, ele é perfeito nas curas que tem tido misericórdia de nós, ele é perfeito em tantas coisas que tem realizado na nossa vida, no pão, na nossa mesa, e nós não vamos servi-lo de forma relaxadamente, nós também queremos ser perfeitos. E para sermos perfeitos, precisamos receber a última ordem. Mas não vamos dar as costas como aquele jovem rico deu e como muita gente já deu as costas para o Senhor Jesus. Não, nós vamos hoje abrir os nossos ouvidos e dizer, fala Deus, que o teu servo ouve. Ouve e obedece. Amém? Porque o jovem rico ouviu, mas não obedeceu. A parábola das 10 virgens diz que as igrejas ouviram, mas não atentaram. Amém? As prudentes, né, atentaram, as demais não atentaram. Amém? Então vamos ouvir e obedecer. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.